Olá! Você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Bom, você já sabe, mas não custa lembrar, o maior podcast do segmento de postos e serviços. E nós estamos dando continuidade à minissérie sobre gestão ambiental e segurança em postos e serviços. Então, no último episódio de Em Tanque Cheio, nós falamos sobre integração em gestão ambiental e ferramentas de qualidade. E hoje nós vamos bater um papo com o Jonathan Rocha, que é diretor das Soluções Rocha, e nós vamos falar sobre planos de ação corretivo e seu vínculo com o PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Risco. Bora lá, então? Tudo bem, Jonathan? Karen, um prazer aqui mais uma vez. É uma minissérie muito importante, um assunto muito relevante. A gente deixou esse suspense no último, porque a gente terminou em checklist, né, com a verificação, e agora a gente vai entrar nesse plano de ação corretivo e também entrar um pouco mais no tema do PGR, que é um documento tão importante, tão relevante, tão fiscalizado, tão acompanhado pelo Ministério do Trabalho, e hoje vai ser bem legal. Obrigado pelo convite e mais uma vez parabéns por essa preocupação com esse tipo de conteúdo, com a parte de segurança e com a parte ambiental. A gente percebe de fato, o envolvimento nesse sentido é muito legal. Bacana, Jonathan. Eu que agradeço ter você aqui, né, contribuindo com esse conteúdo muito rico e que com certeza vai ajudar muito os nossos revendedores. E como você bem colocou, né, a gente falou muito sobre as ferramentas no último episódio, né, e a gente terminou o último episódio falando do checklist e tal, relembrando aqui, e no final você falou de plano de ação. Aí a gente tá falando, vamos deixar isso pro próximo episódio, né? Pra gente poder realmente ter um conteúdo mais profundo pro revendedor, para ele entender realmente como colocar isso em prática, como é que fazer esse vínculo mesmo com o PGR, né? Então eu queria que você, como você apontou sobre o checklist, né, e tal, e esse dever de casa, que é o plano de ação, o que ele realmente tem que fazer, como é que ele cuida desse plano de ação, como é que ele elabora, como é que ele desenvolve isso? Cara, o que eu percebo muito ao visitar os postos de combustíveis, que até tem algum sistema de gestão, que seria o checklist, verificação, é que alguns deles não dão prosseguimento. Vamos lá, o checklist ele verifica o que está errado. A gente falou muito sobre isso no último episódio. Então, ele identifica onde está o erro, onde está a falha. Isso é muito interessante. Mas o que eu vou fazer depois disso? Eu costumo brincar lá no escritório que você pegar um item incorreto e colocar no checklist, você está simplesmente pegando alguma coisa que é física e trazendo para o digital. Então eu tinha um problema físico, agora eu tenho um problema no físico e tenho outro escrito no digital. Então é algo que é ineficiente, é inócuo, ele para no meio do caminho. Então você criar planos de ação corretivo para cada item verificado incorreto, aí sim você começa a ter um processo de gestão que não apenas identifica, mas que também vai buscar a solução do problema. Então a ideia é você ter um trabalho que identifica, quantifica, analisa, mas eu tenho que ir para ação, eu tenho que resolver. Porque simplesmente ter o checklist falando que tá errado, não vai adiantar muita coisa. O fiscal chega no posto e fala assim, isso aqui tá errado. Não, eu sei, tá no checklist aqui. Tá, e aí? O que você fez para corrigir? Continua derramando combustível ou óleo lubrificante contaminado no solo, continua colocando as pessoas em risco. Então eu tenho que ter um plano de ação corretivo, sempre alinhado com o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Vamos falar muito aqui sobre essa nomenclatura, porque dos documentos de segurança ele é o mais importante, que é o gerenciamento de riscos. E também, claro, esse também vale para a parte ambiental, que entra em condicionantes, a parte do sistema de gestão ambiental do posto de combustíveis. Legal. E assim, esse plano de ação que você comentou, o que ele tem a ver com o PGR, né? Que é um documento de segurança do trabalho? Tudo. O PGR, Karen, ele tem que ter obrigatoriamente 2 pontos. São os pontos mais importantes do PGR. O primeiro deles é o inventário de riscos. Inventário é o quê? Eu vou enumerar, eu vou identificar cada tipo de risco no ambiente. Eu vou saber tudo que pode causar algum tipo de acidente, algum tipo de dano, algum tipo de lesão, algum tipo de problema para o colaborador, para o funcionário. Então, tudo isso vai cair nesse inventário de riscos. Eu verifico o risco biológico, o risco físico, enfim, são vários riscos que eu vou identificar no ambiente posto de combustíveis. E aí que vem um ponto importante. O posto de combustíveis tem vários riscos.
Então, a caracterização dos riscos do posto de combustíveis, de quem trabalha na pista como frentista, ou como técnico de lubrificação, ou como lavador, tem uma série de riscos de vários tipos. Então, já começa por aí. Lembrando que eu sempre falo que o posto de combustíveis é um comércio varejista com obrigação de indústria. Então, como ele tem eu trabalho com produtos químicos, trabalho com pista que passa carro o tempo todo, eu tenho questão de calor, incidência solar, não é calor, né? A gente chama de incidência do fator do sol. Eu tenho também a questão do uniforme, preocupação com higienização, porque tem combustível. Então, assim, eu tenho uma série de pontos a ser avaliado ali. Então, primeiro ponto é esse, do PGR. E o segundo ponto, que é muito relevante, que está sendo muito acompanhado pelos fiscais, auditores fiscais do trabalho, é a questão do plano de ação. Uhum. Porque identifiquei os riscos, tá? E quais são os planos de ação corretiva ou preventiva em si? Enfim, como que eu vou minimizar, mitigar ou talvez até eliminar esses riscos? Tem como a gente fazer do ponto de vista de engenharia. Por exemplo, se eu colocar um sistema de recuperação de vapores, ótimo, eu consigo eliminar praticamente ou minimizar bastante a questão do risco do benzeno, produtos químicos, ótimo. Uhum. Eu também tenho outros equipamentos que eu posso utilizar, mas tem ações no dia a dia, que são atitudes do revendedor de verificação, de treinamento ou de correção de estrutura, que também insere no PGR. E qual que é a parte interessante? Quando eu faço checklist, eu já tenho a identificação do item que eu tenho que criar um plano de ação corretivo. Então, ele me ajuda a criar esse plano, e esse plano pode muito bem ser anexado ao PGR, ser colocado junto ao PGR. Eu vejo alguns PGRs que são até encadernados, nem faz muito sentido, porque é um documento vivo que pode ser atualizado. Então é importante também pensar que esse documento, o documento vivo, tem que ser trabalhado, bem organizado, e o plano de ação vai ajudar muito nesse sentido. E assim, com a sua experiência, Jonathan, por que você acha que às vezes o revendedor se enrola nisso? Ou assim, o plano de ação não cumpre os pontos que foram previstos? Eu acho que tem muito do ponto de vista cultural, sabe, Karen? Acho que esse que é o ponto crucial da história. Antes do PGR, a gente tinha o PPRA. Plano de Prevenção de Riscos Ambientais. Mais uma sopa de letrinhas pra vocês. Que é das antigas, vai lembrar? Nem tão antigo. Me ajuda aí, 2 aninhos pra trás. Me ajuda, não tô tão antigo assim, não. Nem você. Vamos lá. Mas a ideia é, o PPRA, ele era um documento mais simples, acho que eu posso falar assim. Quem for dar de segurança fica um pouco bravo comigo, porque não é que ele é simples, ele é complicado, complexo de ser feito, mas ele é um documento menos complexo ou menos trabalhoso para execução do que um PGR. Ele é um documento de prateleira, digamos assim, ele tá lá fixo, tudo bem, tem um cronograma de ações também, mas ele é um documento que a fiscalização dele é mais leve. Acho que eu posso falar dessa forma, tá? Já o PGR que ele mudou faz pouco tempo, e a sua composição, ele demanda mais atenção, ele demanda mais suporte. Então, ele tem que ser alimentado constantemente. Então, talvez essa falta desse hábito, que não tinha no PPRA, até tinha, tá? Até é obrigatório fazer, mas o pessoal não fazia, a fiscalização também não acompanhava, era uma coisa mais tranquila, digamos assim. E que agora passou a ter no PGR, cria essa dificuldade de entendimento. Além do que, não é hábito. E aquilo que não é hábito acaba que cai em desuso. Então, é importante criar-se essa cultura. Disciplina. Isso. A gente está aqui muito falando sobre isso, né? O trabalho aqui nosso é esse, é criar que eu tenho que fazer, é uma obrigação minha, faz parte, tem que cumprir. Eu falo muito, até vou até indicar um livro, O Poder do Hábito. Por favor. Ótimo, bom saber. Porque a coisa mais difícil é criar hábitos, e para tudo na vida, gente, precisa ter, né? E principalmente quando a gente está falando de questões de segurança, não tem jeito, Jonathan, a gente realmente... E depois isso vai virando assim... a gente fica no automático mesmo, a gente precisa mais... a gente até falou isso no último episódio, né? Isso vai ficando mais simples, mais fácil, né? E não vira um fardo, né? Como você comentou também lá no último episódio. Nos programas de treinamento que eu faço, você conhece esses programas que a gente trabalha também, eu sempre falo muito isso, a motivação é muito importante, o engajamento, mas a disciplina ela faz com que o programa fique perpétuo, ele prolonga a durabilidade de implantação. Para a questão ambiental e segurança do trabalho, isso é fundamental, criar esse hábito, essa metodologia e disciplinar mesmo, tem que ser feito. É para o negócio,
importante. Para a visibilidade com os seus clientes é importante. Para cumprir a obrigação legal, para não ser multado, não sofrer uma sanção, uma suspensão de atividades. A gente fala muito de multa, tá, Karen? Mas tem autuações que são tão graves que dá suspensão de atividade. Pode até mobilizar um ativo, por exemplo, um compressor fora do padrão, o auditor fiscal ele pode interditar o equipamento. Então ele interdita, você não pode usar. Poxa vida, eu não tenho um compressor de ar no posto de combustíveis, então calibração vai para o espaço, se eu tiver lava-jato vai para o espaço, se eu tiver algum item que usa o compressor, e vários itens usam o compressor, eu tenho que suspender tudo porque foi interditado. Então, muita coisa pode acontecer por conta da falta de observância de coisas às vezes muito simples. Então, essa cultura tem que ser criada, e isso aqui é uma boa oportunidade de poder falar um pouco mais sobre isso também, sobre essa cultura que tem que ser criada, sobre esse processo que tem que ser desenvolvido no posto de combustíveis. E observando esse documento base, que é o PGR, quem tem um PGR no seu posto até agora, todos vocês têm que ter, se não tem, busquem elaborá-lo, vai lá, procura o plano de ação, procura o cronograma de execuções, tem que estar lá. E você vai ver que de repente tem um cronograma, passou batido, eu tinha que ter feito isso aqui, tinha. Se está no cronograma, tem que fazer, se está escrito, se está documentado, tem que ser feito. Assim como esses planos de ação que a gente vai desenvolver agora em cima do checklist, também tem que ser elaborados. É uma cultura, faz parte do negócio. Nós trabalhamos uma atividade potencialmente poluidora, trabalhamos uma atividade que tem riscos no ambiente ao funcionário, à equipe, ao cliente, a todo mundo que transita naquele local. Então eu preciso ter esses controles. É uma obrigação nossa, é uma responsabilidade com a sociedade, com todo mundo. Faz parte. Jonas, você estava comentando no início sobre o PGR, ele é um arquivo vivo, né? E que às vezes a gente vai no posto e vê ele encadernado. E aí eu queria que você falasse, né? Se tem que ser, não tem que ser, porque se ele é um arquivo vivo, eu tô entendendo que tem que adequar algumas coisas de vez em quando e tal, e às vezes a pessoa não pergunta, né? A gente fica cara crachá ali, não pergunta por que sai fazendo, falou que é encadernado, né? Quem falou, onde que tá, qual é a lei, então eu queria que você explicasse um pouquinho isso pra gente, até porque no momento que a gente tá vivendo, que muitas coisas são digitais, às vezes pode até facilitar ali pro revendedor, né? Claro, ele pode ser até digital, tá? Então hoje nem impresso, mas eu preciso obrigatoriamente ter. É bom ter, você poder fazer a manutenção dele, mas ele pode ser digital hoje, desde que seja assinado digitalmente, conforme as normas que exigem. Mas, e também não tem nada que proíba ser encadernado, tá? Pelo amor de Deus, não tem nada que proíba, não pode ser. Não, porque isso é importante falar, porque no passado tinha algumas normas, portarias que falava que a LMC, por exemplo. Nossa. Né? Então, não vamos nem entrar nesse assunto, mas e às vezes vem escrito algumas coisas que tinha que ser de um jeito, né? E às vezes acaba aumentando o ponto aí, né? Exato. Então... Nesse caso não tem uma obrigatoriedade. Mas, meu entendimento, tá? Quando a gente trabalha com esse documento, ele exposto de outra forma, uma pasta Z, de outro método de proteção dele, é mais interessante. Por quê? Porque eu posso acrescentar ali dentro, de repente, um tipo de API diferenciado de acordo com uma função, ele pode ser atualizado. Eu posso, de repente, colocar um novo plano de ação. Eu posso colocar os checklists que eu fiz também como um método de verificação de pendências, de coisas que eu posso ajustar posteriormente. Então, muita coisa pode ser feita. E se for encadernado, tudo bem, não precisa mandar a gente desencadernar não. Faz o anexo, monta uma pastinha com esses itens, é só quando de repente tiver uma ação fiscal você entregar os documentos juntos, para eles poderem perceber que tem um andamento, tem um desenvolvimento, não é só aquele documento cru. E outra coisa, Karen, você falou uma coisa muito importante, às vezes ele pega o tal do cara crachá, você contratou o PGR, aí você recebeu o PGR, pronto, vai lá e guarda. Não, o PGR não é um documento de guarda, é um documento que tem que ser entendido, compreendido, tem que ser bem analisado. Então, o que eu sugiro também é que todo mundo que vai receber um PGR da sua empresa de segurança, enfim, ou do seu próprio técnico de segurança, do seu próprio engenheiro de segurança, na verdade, que vai entregar esse documento, que leia, entenda quais são os riscos previstos, quais são os pontos observados e principalmente esse plano de ação. O que está previsto lá? Porque muitas vezes, Karen, tem o tal é um padrãozinho que é seguido, tá? Hoje, com o advento da social, tem alguns softwares que geram PGR automaticamente pelo sistema. Certo. Só que tudo que é feito automaticamente, ele acaba perdendo um pouco as nuances. E cada posto tem sua nuance, tem sua atividade específica. Até mesmo esse feito por softwares, eles permitem edição. Então é importante que eu
Sempre verifique o que tem de especificidade no meu empreendimento para que eu possa adaptar o documento a essas nuances. Então, entendam o documento, perguntem sobre ele, vão nesse capítulo de inventário de riscos, saibam quais são os riscos que estão previstos por lá, vão no plano de ação, veja quais são os planos de ação que foram definidos pelo engenheiro de segurança no seu documento, questione, de repente tem algum plano de ação que você pergunta o que isso aqui está combatendo, qual que é o dano que isso aqui vai mitigar ou vai resolver, para poder entender. E também muito importante, verifique se no plano de ação não está simplesmente terceirizando o problema, porque às vezes o que eu vejo é o seguinte: plano de ação para prevenir riscos contra o benzeno, por exemplo, treinamento. Plano de ação para combater o risco da caixa separadora que está passando um carro por cima dela de repente. Treinamento. Então, peraí. Então, a responsabilidade é só do frentista. É só ele que é responsável por poder proteger todo o empreendimento. E a sua parte? E a parte do empreendimento. Então, tem que lembrar que tem sim que haver nesse plano de ação qual que é o comprometimento, o envolvimento do posto no processo. Então, tem que ter etapas onde você vai mitigar. Então, vai lá. Em relação ao benzeno, tá. Verificação dos bicos. Se o bico está desarmando, porque a portaria 1109, que agora faz parte da NR20 como anexo, ela exige que eu arme o bico, principalmente da gasolina, e afaste o 1,20 m dela. Então, se o bico não está desarmando, como é que eu afasto? Então, é sim um plano de ação corretivo. De repente, identifica um bico que não está funcionando. Opa, eu tenho aqui um plano de ação. Em relação à caixa separadora, não é só treinamento, isolar a área, mudar a posição de caixa separadora. Então, uma série de fatores que o posto também tem que se envolver, tá? O checklist ajuda nisso e o plano de ação vai integrar esse documento, vai fazer parte dele. Então, o plano de ação ele é mais completo, ele determina quem vai fazer, ele fala como vai fazer, ele fala quando vai fazer. Então, ele te dá orientações do que deve ser feito e pode ser feito, inclusive, cara, com suporte de equipe técnica. De repente, tem alguma informação que é voltada à parte da elétrica, da mecânica, da parte civil. Então, olha, você pode colocar como plano de ação. Não tem que ser João que trabalha comigo. Pode ser, de repente, contratação de equipe técnica para poder realizar a manutenção da pista que está com trinca, ou às vezes uma correção da parte elétrica. Então, não tem que ser feito especificamente com quem está no negócio. Eu posso, de repente, indicar a contratação do fornecedor para poder executar a atividade. E o bom disso é que o documento fica completo. Eu tenho um documento que ele vai me dar de fato a observação. Vamos supor, um fiscal que observa vai falar assim: poxa, de fato ele está observando o empreendimento, ele está acompanhando o empreendimento. Tem documentação robusta que mostra que ele está acompanhando o que está acontecendo e está conseguindo efetuar as correções. Se puder me colocar junto com o relatório fotográfico, então fica brilhante, porque evidencia de forma clara como estava, como ficou, que houve a correção, que houve esse cuidado, houve esse zelo, porque é isso que a gente tem que se preocupar mesmo, e de fato documentar, para poder evidenciar, caso de uma ação fiscal, eu ter claro que eu tinha um problema e que com a minha ação, com a ação da minha equipe, com a ação que foi providenciada de acordo com o plano de ação corretivo, foi corrigido. Então, respondendo a pergunta de cara, não tem que ser encadernado, nada, mas eu tenho que ter essa possibilidade de anexar essas informações adicionais, porque ele vai tendo essa informação. E também porque tem uma diferença, tá? Pra você ter uma noção como é que ele evolui. O PPRA, ele valia durante um ano, a validade de um ano. O PGR, ele vale a partir de 2. Você pode ser 3 quando tem um item específico em relação à parte de segurança para postos de combustíveis, 2 anos. Então ele tem uma validade maior. Então esse tempo de validade não é porque ele está válido, está lá e vou pôr na prateleira, não. Eu tenho um tempo maior e eu tenho que mantê-lo ativo e funcionando durante esse tempo. E é o plano de ação que faz isso. Legal. E assim, eu acho que uma coisa que também pode ajudar muito o revendedor é utilizar essas ferramentas de gestão, né? E uma ferramenta muito importante é o PDCA, que inclusive ela está incluída lá no PGR, né? E que, assim, né, é uma observação, não sei se eu estou certo ou não, mas que às vezes é subutilizada pelos revendedores, né? Demais. A 5W2H, que é uma ferramenta de qualidade, vamos lá. O que, vou lembrar mais fácil. Por quê, onde, quando, quem, como e quanto. Mais fácil, que em inglês fica fácil, em português para traduzir às vezes passa batido. No PGR, fora a parte do quanto, sim, tem todos os outros itens. Não está talvez com a mesma nomenclatura, mas lá eu consigo observar todos esses padrões. Então, conhecer a ferramenta e trabalhar com ela de forma adequada vai me ajudar também a solucionar esses pontos que eu identificar como falhos no meu posto de combustíveis. Então,
o próprio plano de ação, o próprio modelo de plano de ação que você vai criar, tem que ter esses itens. É claro, não tem que falar quanto é que vai custar, porque isso é investimento, ou seja, para a segurança do trabalho pouco importa o valor que você vai investir nisso, importa o que foi feito, como foi feito, quando foi feito, por quem foi feito e o que está solucionando, qual que é o problema que eu estou resolvendo. Então, eu tenho toda essa informação no PGR e de fato subutilizado. As pessoas às vezes elas se preocupam somente em identificar, ou talvez até criar o plano de ação, mas não na execução. E esse 5W2H vai preocupar com a entrega da solução completa do procedimento. Então, é muito relevante eu usar as ferramentas que eu tenho. De novo, você não tem que saber o nome, você não tem que preocupar com o 5W2H, Pareto, não é isso, mas as ferramentas são disponíveis e é utilizar. O plano de ação, ele usa muito esse 5W2H, digamos 5W1H, né? E ele consegue executar de forma bem tranquila esse processo. Então é bom ficar atento e utilizar, fazer acontecer, tirar do papel de forma clara, assim. E como que o revendedor pode comprovar essas execuções, Jonathan? Documentação. Então, desde nota fiscal de compra, por exemplo, eu comprei, como é que eu vou confirmar que eu entreguei para o meu funcionário, por exemplo, a luva química? Não tá lá, não tá fisicamente lá, mas tá com ele já, né? Então eu tenho a FGPI, que comprova a entrega, e eu tenho a nota fiscal de compra do produto. EPI, o que é EPI? Tradução de letras. Equipamento de proteção individual. Então, é todo aquele equipamento que é feito de forma a proteger, para reduzir algum risco proveniente da atividade do frentista, no caso do trabalhador, né? Que é usada de forma individual. Então, máscara face inteira individual, luvas individuais, bota individual, enfim, equipamentos que ele vai usar de forma só para ele. E também, já aproveitando, tem também os equipamentos de proteção coletivos, Sim. que são hidrantes, extintores, são equipamentos que ficam dispostos para todo mundo poder utilizar e que ele vai usar de acordo com a necessidade para poder se proteger ou para poder mitigar algum risco no ambiente. Então, tem esses dois tipos de equipamentos. Então, como que ele vai evidenciar isso? Que ele entregou a ficha de EPI, assinada, pelo amor de Deus, assina aquela ficha. E quando entregar o novo, recolhe o antigo. E preencher tudo certinho, né? Porque assim, não adianta eu entregar. Então, cara, já teve um caso que, assim, eu fiquei muito chateado com o que aconteceu, porque eu conheço o revendedor. Ele é uma pessoa que eu tenho proximidade com ele. Pensa num cara honesto, certo, ele é muito correto com suas coisas. Então, ele comprava os equipamentos de proteção individual, ele tinha preocupação com a equipe, tudo certinho, tudo bem feito. No entanto, ele não evidenciava, ele não comprovava isso. Então, até na nota fiscal ele tinha de compra dos produtos, mas ele não tinha a ficha de EPI. E as que tinha não estava assinado. Confiou. Confiança demais. Isso, mas ele fez, assim, ele falou comigo, Jonathan, eu entreguei. Eu falei com ele assim, eu sei que você entregou. Eu confio em você, eu tô entendendo que você entregou. Mas você concorda que o fiscal, ele não te conhece? Ele não sabe quem você é, não sabe filho de quem que você é. Mineiro tem isso, né? Não sabe filho de quem que você é, não sabe sua história, não sabe nada. O que ele tem é documentação. Então a documentação ou tem, ou não tem. Tem, tá ok? Liberado. Não tem, só lamento. Então, todo tipo de comprovação de que você fez as coisas tem que manter arquivado. Outra dica que eu dou, relatório fotográfico de tudo. Teve um treinamento no seu posto? Tira foto. Teve algum evento no seu posto? Tira foto. Por que isso? Porque lá na frente pode de repente aparecer assim, mas eu não sei se eu fui treinado ou não fui, não lembro corretamente como é que foi. Isso vai ter a foto dele segurando o extintor na aula prática. E pegar um link aqui que você tá falando, você sabe que tem revendedores que entram em contato com a gente, Jonathan, para pedir um certificado de treinamento que a gente aplicou para a equipe ou para o posto, porque ele está passando por uma fiscalização. Mas às vezes ele pede para a gente assim, o fiscal tá lá, ele tá ligando pedindo, mas eu falo assim, esses certificados que a gente sempre está reforçando nos treinamentos e tal, às vezes pode passar batido e pode ajudar muito ali no processo de fiscalização, já deixa tudo documentado e tal, né? O certificado é exatamente para isso, né? Exato, e evidencia. Imagina o fiscal chegando, lembra que eu falei daqui em relação ao comportamento fiscal? Se ele chegou no empreendimento, ele vê tudo organizado, certinho, tudo bem. Perde até a graça, né? Eu já tive ação fiscal cancelada, abortada. Ele chegou no posto, no empreendimento, verificou a documentação e percebeu que estava tudo tão em ordem, tipo assim, olha,
pronto, ele encerrou a ação fiscal, porque ele percebeu que tá tudo certinho. E mesmo se de repente tiver um detalhe, porque, gente, é igual fiscal de trânsito. Se você parar numa blitz, alguma coisa vai achar, uma lanterna queimada, alguma coisinha, de repente acaba passando desapercebido. No posto, como são muitas normas, infelizmente, né, quem não controla via checklist, um item ou outro de menor relevância acaba passando batido. E se o fiscal, de repente, observar que tudo está em ordem, ele pode, ao invés de te multar direto, ele pode te notificar com prazo para entrega do documento. De repente é uma coisa simples, que não está incorrendo em risco imediato à saúde e segurança da pessoa, é um detalhe do documento, uma nota fiscal que de repente não está presente, ele consegue flexibilizar, dando essa prerrogativa. Mas, se ele observa que o empreendimento inteiro está desorganizado, então até a ação fiscal é diferente. Ele falou, opa, peraí, vamos ver como é que está essa equipe, que está tão desorganizado assim, deve ter mais coisa para a gente poder observar, e pode ter algum item que está colocando em risco a saúde, a integridade física do funcionário, ou então o meio ambiente, no caso de uma ação fiscal da parte ambiental. Então, vamos lá, que mais? Ordem de serviço. Por exemplo, fiz manutenções. Fez? Como é que você comprova isso? Olha, manutenção em bomba, eu sou obrigado a emitir ordem de serviço. A NPO exige isso. Então, eu tenho que emitir ordem e deixar arquivado. Ótimo. Laudos técnicos. ART. Nossa, o que a gente pega, de repente, de serviços técnicos sendo feitos sem RT, cara, é assim, é assustador. Né? Porque a ART, só para você poder saber o que é uma ART, a ART é a anotação de responsabilidade técnica. Documentação feita por profissional habilitado, que é engenheiro, enfim, de segurança, engenheiro ambiental, ele tem que ter, todo serviço tem que ter essa tal de anotação de responsabilidade técnica. Por que isso é bom para o empreendedor? Isso é bom porque quando eu tenho essa RT, eu tenho o responsável técnico pela execução daquele serviço. Eu sei quem fez e ele é responsável técnico por aquela execução. Fiz uma obra, eu tenho a RT do projeto e eu tenho a RT da execução. É quem projetou e quem executou. Então, eu consigo ter um melhor controle, consigo até mesmo buscar uma responsabilização em caso de falha. Isso é importante ter. E também é fiscalizado. O próprio CREA fiscaliza isso. E também, se o fiscal, de repente, buscar essa documentação e não tem RT, essa documentação acaba sendo inválida. Ela não vale, não tem validade. Se foi feito por engenheiro e não tem RT, é um documento que não tem validade. Então, é importante emitir. E só mais uma observação importante, quando emitir RT, quando receberem, lembre-se de assinar o documento como o cliente, né, que recebeu a informação. A gente pega muita RT assinada só pelo engenheiro. Ele vai lá, anexa. Não, tem que lembrar de assinar também como cliente, para que você possa mostrar que você aceitou o serviço, você recomendou que esse serviço está de acordo com o que foi entregue. Então, assinar RT e anexar junto ao documento. Então, todo documento, cara, que puder comprovar que de fato foi feito é importante. Por que eu falo de fototreinamento? Eu falei da fototreinamento, né? Deixa eu explicar o motivo. Não foi à toa, não. Aconteceu um caso com a gente uma certa vez, da ação fiscal. O fiscal do Ministério do Trabalho, eu acho bem interessante como é que ele fiscaliza, sabe? Eu acho bem provocativo como ele faz. Ele não necessariamente ele vai até o gerente do posto. Ele pode ir na pista, de repente, e conversar com a equipe. Ele pega o funcionário e pergunta, opa, tudo bom? Tudo. Deixa eu falar, como é que é o treinamento disso aqui? Aí o cara fala assim, não tem treinamento não. Nunca fiz não. Não? Legal. Mas você nunca, e se você quiser usar aqui, você sabe? Não, cara, não faz nem ideia. Pô, que estranho, né? E quem que sabe que é caminhão tanque ali? É o João. Ô João, vem cá. Já te ensinar como é que faz pra subir? Como é que você sobe aí? O que você faz? Sube e voa e tal. Então, ele conversa com a equipe antes, de repente, às vezes faz algumas entrevistas com a equipe. Quando ele chega até você, ele já sabe o que você está fazendo e o que não está fazendo. Aí você imagina, cara, ele chegou lá fora, perguntou para fulano, o João, se ele tinha treinamento. Ele falou assim, não, nunca fiz não. Aí chega lá dentro, tem um certificado. Um certificado falando que ele fez treinamento. Então, aí ele fez, peraí, será que o João esqueceu? Ou será que teve treinamento? Ele pode pedir documentação que comprove que houve. Ele pode pedir apostila, ele pode pedir foto, ele pode pedir lista de presença. São documentos que você tem que ter para poder comprovar. Então, por isso que lista de presença em treinamentos, foto, evidenciando que houve, se for fornecida apostila, não é obrigatório não, tá? Mas se for fornecida apostila, algum material de apoio, você também guardar esse material. Então, tudo isso é comprovação de que houve a capacitação. Então, tudo que você puder registrar é valioso, cara. Nota fiscal, certificado, foto, tudo é valioso. Bem interessante fazer. Jonathan, essa última
A resposta que você deu foi fantástica, você deu dicas valiosas aí pro revendedor, porque, assim, às vezes falta essa boa malícia, né? Não sei se porque numa fiscalização, de fato, às vezes, o fiscal, ele pode ir por esse caminho, né? Eu já vi postos passando por essa situação, né? E o frentista, coitado ali, o vendedor de pista ali também, sem maldade, fala alguma coisa que de fato pode prejudicar o posto, pode ter acontecido o treinamento, de fato, ele tem ali as comprovações, mas dependendo de como foi ali a conversa, pode ficar uma dúvida, né? Será que rolou mesmo e tal? Então, acho que isso que você colocou, de ter os registros e tal, né? Para poder realmente comprovar, é importante para o revendedor. Então, diante disso, dessas dicas que você falou, eu acho que você poderia compartilhar com a gente aqui boas práticas, né? Que você aí observa no mercado, que podem ser utilizadas aí pela revenda e que vão contribuir aí no dia a dia. Legal, assim, e de fato a gente observa isso mesmo, tá, cara? Esse pequeno vacilo, esses erros simples que um documento mais básico, um registro salvaria esse revendedor. Dicas interessantes para a gente poder colocar isso em prática. A primeira delas é gestão. Então é um trabalho de gestão desse processo. A gente entender que isso faz parte do negócio. Eu vejo muitos grupos de discussão, cara, de pós-combustíveis, grupos que a gente vê em vários lugares, eles tratam muito sobre a questão comercial, sobre a questão, eu sei quanto tá o Brent, quanto tá o petróleo, eu sei como é que tá isso aqui, como é que tá aquilo outro, mas eu não vejo muito assunto voltado para gestão ambiental e de segurança. Inclusive, aqui é um dos poucos espaços que estão tendo uma relevância tão grande esse tipo de tema, que é tão importante. Eu tive um diretor comercial que trabalhou comigo, que ele falou uma coisa muito importante em relação às suas listas de prioridades. A prioridade 1 dele sempre foi legalidade, 2, faturamento, 3, despesas. Eu perguntei para ele, por que legalidade é a primeira opção? Ele falou, porque se eu estiver legal, eu não consigo trabalhar e faturar. Se eu estou ilegal, se eu tenho algum documento pendente, se eu tenho algum tipo de situação que me impede de operar, eu tenho um risco iminente ao meu negócio. E no posto de combustíveis, vocês têm muitas situações que são cruciais para manter a legalidade. Então, isso é um assunto que tem que ser abordado, tem que ser trabalhado. Então, faz parte da gestão do negócio isso. Então, faz parte dessa imersão do revendedor mesmo nesse assunto, nesse tema muito importante. Segundo ponto é colocar isso na cultura do negócio. Então, a cultura não tem que ser só a cultura de vendas, a cultura organizacional tem que incluir também a cultura da segurança, a cultura do meio ambiente. Então, uma das etapas muito relevantes para isso é treinar. Treinar, treinar e treinar. Eu ter sempre capacitações voltadas para isso, para que as pessoas entendam a importância. Existem alguns treinamentos obrigatórios, Karen, que já incluem a parte ambiental no processo. Qual que é o problema? A gente usa isso como obrigação. Então, o próprio instrutor, quando faz o treinamento, ele passa muito rápido no tema, ele não dá a relevância necessária para o assunto. Por quê? Porque é um assunto que, de repente, ele mesmo vê, o próprio revendedor não enxerga que é tão importante como outros, ou de repente está preocupado com o tempo que está demandando para aquele treinamento. Então, é importante que para você poder criar a cultura, é necessário dar relevância nesse processo. E uma relevância não só técnica. Porque se eu ficar assim, Karen, olha, é importante você fazer essa parte ambiental, porque a resolução do CONAMA, aí quem está na aula fica assim, tá, não. O que isso impacta na vida dele? É um treinamento voltado assim, vou fazer uma pergunta, onde é que você mora? Eu moro 2 quarteirões aqui, sabia se contaminar água aqui, sabe beber água contaminada na sua casa? Aí o cara, opa. Eu tenho uma plantaçãozinha ali de alguma coisa, sabia que se contaminar o solo vai impactar na sua plantação? Sabia que se a gente não tomar cuidado com a sua segurança, você pode vir de uma forma a trabalhar e você volta de outra, você pode sofrer um acidente aqui dentro? Então, esse entendimento que eu tenho que capacitar voltado para uma mudança de comportamento, para uma mudança de entendimento, e saber o que aquilo representa de diferença na vida do funcionário. Isso tem que ser pensado. Então, tudo isso tem que ser muito bem trabalhado. Então, essa mudança de cultura, na minha opinião, é o foco principal. Como que eu vou engajar esse pessoal para poder melhorar os processos e poder entender que aquilo de fato é importante. Eu acho que seria a chave dessa mudança cultural, dessa mudança de comportamento do pessoal dos postos de combustíveis. Muito bom, Jonathan. A gente está
infelizmente, né, chegando aqui no final desse conteúdo, né, a gente tá vindo aí dessa minissérie, e você falou agora sobre treinamento, sobre capacitação, né, da importância de treinar a equipe, dela entender e tal. E como o assunto é muito importante e muito denso, nós vamos deixar para o próximo episódio, tá? Obrigada mais uma vez pela sua participação e prezado revendedor, revendedora que nos acompanha aqui toda semana. Semana que vem a gente vai falar sobre o quê? Treinamento. Então, até a próxima semana. Tchau, tchau.